Caro estudante, encerramos aqui as nossas aulas. Agradecemos desde já pelo acompanhamento delas. Nessa última aula, trataremos com o gás ideal e a primeira lei da termodinâmica. Até então, estávamos habituados a trabalhar com sistemas de um único corpo, onde localizávamos uma vizinhança e a ação da vizinhança sobre esse sistema, que era na forma de forças. Aplicávamos as leis de Newton sobre o sistema para descrever o movimento do mesmo à medida que o tempo passa. Mas e agora? Quando temos um sistema em que o número de partículas é muito grande, da ordem de 10 na 23 partículas. Como fazer um tratamento mecânico desse problema? Teríamos que aplicar a segunda lei de Newton a cada uma das partículas que compõem o nosso sistema. Teríamos que resolver as equações para tirar alguma informação sobre o movimento do sistema. Portanto, o tratamento, do ponto de vista mecânico, seria inviável. Por essa razão, se faz uma opção pela chamada descrição termodinâmica de um sistema de muitos corpos. O que é isso? O sistema é de muitos corpos, mas a descrição desse sistema é uma descrição macroscópica, a partir de parâmetros macroscópicos, por exemplo, pressão, volume e temperatura. É claro que esses parâmetros macroscópicos termodinâmicos estão de alguma forma associados ao movimento microscópico das partículas. Por exemplo, a temperatura é, na verdade, uma medida da agitação térmica das partículas que compõem o gás. A pressão é, na verdade, o resultado das colisões das partículas com as paredes do recipiente. E o volume é o volume ocupado pelo gás, que é um fluido que não tem forma definida, ele ocupa sempre todo o volume do recipiente que o contém. Vamos abordar um sistema de muitos corpos na chamada aproximação de um gás ideal. O que significa essa aproximação? Denominamos de gás ideal um sistema constituído de muitos corpos e suficientemente diluído, para que nós possamos desprezar a interação entre as partículas. Ou seja, num gás ideal, as partículas interagem apenas com as paredes do recipiente, elas não se veem entre si. Os parâmetros termodinâmicos, pressão, volume e temperatura que caracterizam um sistema termodinâmico, eles estão relacionados entre si por uma equação, chamada equação de estado de um gás ideal, que pode ser escrita na seguinte forma. O produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura é sempre uma constante. Ou escrito de forma alternativa, o produto da pressão pelo volume é igual a nRT, onde N é o número de moles, é uma medida da quantidade de matéria no interior do sistema. R é a chamada constante universal dos gases. A equação de estado de um gás ideal, o que ela representa? Na verdade, a equação de estado ela representa uma superfície no espaço definido pelas variáveis P, V, T, cujos pontos representam estados de equilíbrio do nosso sistema. E nesse estado de equilíbrio, o gás é bem caracterizado por uma temperatura, um volume e uma pressão. Quando se passa de um ponto na superfície para outro, é necessário que ocorra algum processo termodinâmico. Ou seja, em um determinado ponto na superfície que define a equação de estado, temos, por exemplo, que a pressão é P0, o volume é V0 e a temperatura é T0. Ao passarmos por um outro ponto, onde a pressão é P, o volume é V e a temperatura é T, deve ter ocorrido algum processo termodinâmico. Então, processos termodinâmicos são variações apropriadas de um ou mais parâmetros que fazem o sistema evoluir de um estado de equilíbrio inicial para outro estado de equilíbrio. Alguns processos termodinâmicos bem conhecidos. O processo isobárico. Nesse processo, a pressão P é mantida constante.
enquanto que a temperatura do gás e o volume variam. Esse processo pode ser ilustrado na figura, pelo processo 2. Um processo é dito isovolumétrico quando o volume é mantido constante, enquanto que a sua temperatura e a pressão variam. Esse processo pode ser visto nessa mesma figura como sendo o processo 1. Temos ainda o chamado processo isotérmico. Nesse processo, a temperatura T é mantida constante, enquanto que a pressão e o volume variam. Esse processo pode ser visto no processo 3 da figura abaixo, que representa uma isoterma de um gás ideal. Energia interna de um gás ideal. No gás ideal, toda a energia, que é a chamada energia interna do gás, está na forma de energia cinética. Existe um teorema na mecânica estatística clássica chamado Teorema da Equipartição de Energia, que estabelece o seguinte: cada grau de liberdade contribui para a energia interna do gás com um fator kBT sobre 2. Esse kB é a chamada constante de Boltzmann. Aplicando o teorema da equipartição da energia, podemos encontrar uma expressão para a energia interna total do sistema. Como existem N partículas no gás, então, por esse teorema, a energia interna total do sistema será dada por 3/2 de NkB vezes T. Note nessa expressão que a energia interna de um gás ideal é proporcional à sua temperatura. Quando o gás se expande, ele se resfria, pois realiza trabalho sob sua vizinhança, às custas de alguma energia, que é a própria energia interna do gás ideal. Quando o gás é aquecido, sua energia interna cresce, pois calor entra no sistema, aumentando assim a sua energia interna total. Quando o gás é comprimido, sua energia interna tende a aumentar, pois energia em forma de trabalho é agora injetada para dentro do sistema. Essa relação entre energia interna, trabalho e calor é expressa por uma lei fundamental da termodinâmica, chamada primeira lei da termodinâmica. Essa lei diz respeito à variação da energia interna de um gás em relação ao calor que entra no sistema ou sai do sistema e em relação ao trabalho realizado sobre o sistema ou pelo sistema. Quando o calor entra no sistema, a energia interna tende a aumentar. Então, esse fator na equação é sempre positivo. Quando o calor sai do sistema, a energia interna tende a diminuir. Então, nesse caso, na equação, o valor de Q é negativo. De forma análoga, o trabalho, quando ele é realizado sobre o sistema, ele aumenta a energia interna do sistema. Então, o trabalho é positivo na equação. E quando o sistema realiza trabalho sob sua vizinhança, ele faz às custas da própria energia interna. Então, nesse caso, o trabalho contribui com um sinal negativo nessa equação. E esta é a chamada primeira lei da termodinâmica. Encerramos aqui as aulas do nosso curso. Leia o manual, o guia de tutorial de estudos, faça as lições programadas, acompanhe novamente as aulas e discuta com seu professor para tirar suas dúvidas. Agradecemos pelo acompanhamento das nossas aulas ao longo do seu curso e boa sorte!